Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. O streaming da Disney superou a Netflix pela primeira vez em número de assinantes. No terceiro trimestre do ano, somente a Disney Plus ganhou 14,4 milhões de novos assinantes, chegando a 152,1 milhões de clientes. Esse foi um resultado que chamou a atenção do mercado e das pessoas que acompanham a empresa, mostrando exatamente esse crescimento da Disney no canal aí de streaming. Ela superou pela primeira vez a Netflix em número de assinantes. Isso foi apresentado no seu balanço trimestral divulgado na quarta-feira, dia 10 de agosto. O número de assinantes das plataformas Disney Plus, Hulu e ESPN+, chegou a 221 milhões contra 220,7 milhões da Netflix. No terceiro tri do ano, a Disney Plus ganhou 14,4 milhões de novos assinantes, chegando a 152,1 milhões de clientes, acima dos 147 milhões que os analistas estavam prevendo. No final do segundo trimestre, o Hulu registrou 46,2 milhões de assinantes e a ESPN+, tinha 22,8 milhões. Essa forte alta mostrou que os temores sobre uma aproximação da saturação do mercado global de streaming se provaram falsos. A redução do número de assinantes da Netflix, além do anúncio de mudança de estratégia da Warner Bros. Discovery, acabou deixando o mercado mais preocupado sobre o que poderia ocorrer com a Disney. O lucro líquido da Disney entre abril e junho foi de 1,40 bilhão de dólares, uma alta de 52,5%. No mesmo período, a receita passou de 17,02 bilhões de dólares. Ela saiu de 17,02 bilhões para 21,50 bilhões de dólares, uma alta de 26,33%. A receita média por usuário da Disney diminuiu um pouco, 5% no trimestre nos Estados Unidos e no Canadá, devido a mais clientes fazendo ofertas mais baratas de vários produtos. Sempre nesta época, a Disney ela procurou revelar um pouco da sua nova estrutura de preços com relação ao Disney Plus, que vai ter também publicidade, como parte de um esforço para tornar o seu negócio ainda mais lucrativo. O preço da Disney Plus sem anúncios aumentará 38% nos Estados Unidos, chegando a 11 dólares. A partir de 8 de dezembro, o Disney Plus com comerciais custará 8 dólares, 7,99, eu estou arredondando, 8 dólares por mês nos Estados Unidos. Atualmente esse é o preço da Disney Plus sem anúncios. Então tá aí, números da empresa, números fazendo com que ela ultrapasse a Netflix, né? E um negócio que a Disney não possuía, ou seja, um negócio totalmente novo, que a Disney percebeu o potencial, percebeu que poderia explorar este segmento e criou um novo negócio. Então as empresas são assim, né? Elas se reinventam, elas criam novas oportunidades, elas percebem a movimentação do mercado, as tendências e procuram muitas vezes seguir caminhos que outros seguiram. Foi uma estratégia de Oceano Azul quando surgiu a Netflix, né? Mas os concorrentes vão se organizando e vão correndo atrás, né? Então cabe aí à empresa que saiu na dianteira se reinventar e criar novos oceanos azuis. É assim que faz o universo empresarial. Muito bem, o que esperar do segundo semestre do varejo? Essa pergunta eu respondi logo no início do ano, né? O primeiro semestre seria um primeiro semestre mais desafiador, porque tínhamos ali um momento marcado pela alta da taxa de juros e, obviamente, um encarecimento do crédito. Além disso, tínhamos ali pressões inflacionárias, tínhamos problemas por conta de aumento de custos logísticos, de cadeia de distribuição, enfim, o primeiro semestre não era nada bom.
Mas o que esperar do segundo? Desde o início do ano eu digo, olha, o segundo semestre tradicionalmente ele é melhor para as empresas do varejo e é isso que eu espero, um segundo semestre melhor. Em especial porque este ano temos Copa do Mundo e isso deve repercutir favoravelmente para as empresas do varejo, que no primeiro semestre foram duramente penalizadas com fortes correções, né? Todas elas, Via Varejo, né? Magalu, Americanas, todas as empresas foram duramente castigadas no primeiro semestre. Penso que isso já começou a se transformar, né? Já começou a se transformar. Se você está acompanhando aí a movimentação do mercado, você já deve ter visto que essas empresas estão já virando a chave. O segundo semestre, além de termos tradicionalmente uma agenda muito positiva para o varejo, você tem Dia dos Pais, você tem Dia das Crianças, você tem Black Friday, você tem o Natal, né? Além disso, você tem a Copa do Mundo, mais um evento na agenda do segundo semestre esse ano, a Copa do Mundo, né? Que sempre é no meio do ano, mas por ser no Catar, ficou para o fim do ano, quando as temperaturas estão mais amenas por lá, né? Muito bem, em 2022 ainda temos um fator também a considerar, que é a liberação do Auxílio Brasil, um recurso liberado pelo governo e uma ajuda que veio um pouco maior, né, do que antigamente era o valor deste auxílio. Então isso também vai para consumo, isso vai na veia, né, da economia, é isso que a gente entende. Não vejo nenhum problema, o pessoal disse, isso vai ser ruim, essa PEC dos auxílios, se batizaram de PEC kamikaze, é uma grande bobagem. A PEC é dos auxílios mesmo, ela vai ajudar diversos grupos vulneráveis e isso vai direto para o consumo. Quando as pessoas receberem esse dinheiro, vai direto para o consumo, então isso retorna para o governo em forma de impostos. Então é uma má vontade que a gente vê às vezes dos analistas de entenderem essa dinâmica, né? Basta olhar o que aconteceu na época do Temer com a antecipação de FGTS, de liberação de FGTS, né? De antecipação de décimo, tudo isso fez com que a economia girasse e ganhasse força. Simples de entender, basta querer. Muito bem, então alguns executivos andaram falando sobre suas perspectivas. O presidente do Magazine Luiza, o Frederico Trajano, ele não fez nenhuma projeção com relação à alta de vendas para o segundo semestre, mas disse que a empresa está em condições de ganhar mercado. Eu prometo trabalhar duro, temos tudo para conseguir voltar a ganhar mercado. Mesmo se o bolo não crescer, o que é improvável, temos como ganhar mercado, disse o Fred Trajano. Como no fim de 2021, a empresa ficou com estoque um estoque muito mais alto do que o desejado e teve que liquidar boa parte dele, a empresa está se estruturando melhor para enfrentar esse segundo semestre. Na divulgação de resultados, a posição de estoque da empresa foi uma questão que os investidores tinham de curiosidade na época, no dia da teleconferência. Fred Trajano disse não considerar que o estoque da companhia esteja alto. A perspectiva de venda é melhor no segundo semestre. É preciso avaliar o estoque de acordo com as perspectivas que nós temos, com o nosso planejamento. O presidente da Via, dona da Casas Bahia do Ponto Frio, Roberto Fuchsberger, ele disse que a empresa está preparada para as vendas de fim de ano. Estamos bem programados. Ele acredita que o pagamento do Auxílio Brasil aumentado deve ter impacto maior no quarto TRI para empresas como a Via, já que a exemplo do que se via com o auxílio emergencial, as primeiras parcelas devem ir para o pagamento de dívidas e consumo básico. Márcio Cruz, responsável pela plataforma digital da Americanas, afirmou aos investidores que as vendas de julho continuam tendo um crescimento consistente e que a companhia segue confiante para o segundo semestre, com os eventos sazonais como Dia das Crianças, Black Friday, Dia dos Pais, Natal, além do impacto positivo para a Copa do Mundo. Essas perspectivas vêm depois de um trimestre de vendas fracas, que foi o segundo TRI, para a maior parte das empresas do setor.
O diretor de operações da consultoria Gouveia Ecosystem, Eduardo Yamashita, explicou que com a atual conjuntura econômica, a alta inflação, os juros altos, a massa salarial sem crescimento, sendo corroída por conta da inflação, isso tudo afetou um pouco o consumo. Era mesmo esperado que o balanço das empresas de varejo de bens duráveis apresentassem uma retração na comparação com os anos anteriores. Diferentemente da pandemia, estamos vivendo um cenário de retração econômica clássico. Nesse contexto, o varejo de itens de valor mais alto e dependente de crédito sofrem mais, pois o consumidor acaba postergando as compras nessas categorias. Já a Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, ela revisou para cima sua projeção de crescimento anual no setor, que foi elevado de 2,8% para 3,3%. As razões apresentadas para a melhoria das perspectivas foram exatamente associadas aí à expectativa de redução do índice de inflação, aumento de emprego formal e os recursos que começaram a ser injetados na economia por conta aí do Auxílio Brasil. Então, veja, são essas as perspectivas, são essas as ponderações e a gente vê sim espaço para melhoria, né, desse cenário aí das empresas desse segmento do varejo no segundo semestre desse ano. Fazendo um recorte em especial na Magalu, eu queria dizer o seguinte, vamos lembrar que a Magalu ela estruturou uma fintech, organizando toda a sua base de empresas aí que trabalham dentro do grupo com serviços financeiros, consolidando tudo isso dentro de uma fintech. E essa fintech, quando a gente olha o volume de transações em bilhões de reais, nos chama a atenção alguns números. Nesse segundo TRI de 22, com relação a cartão de crédito, o volume de transações da fintech Magalu foi da ordem de 13,6 bilhões de reais. O volume de transações da fintech Magalu, 13,6 bilhões de reais. Quando a gente olha a parte de conta digital, o volume total de transações do segundo trimestre foi de 5,3 bilhões de reais. E quando a gente olha a parte de Banking as a Service, temos aí mais 3,1 bilhões de reais em volume de transações. Então, alguns números fortes, alguns números muito interessantes da fintech Magalu. Quando comparado ao primeiro TRI de 2022, todos esses números, né, praticamente tiveram crescimento. Todos esses números praticamente tiveram crescimento. O cartão de crédito, por exemplo, saiu de um volume total de transação de 12,3 bi para 13,6. A conta digital de 5,1 bi para 5,3. E a parte de Banking as a Service que teve uma pequena redução de 3,3 para 3,1. Mas no cômputo geral, aumentou o volume de recursos transacionados na fintech Magalu. Então é só para a gente ter uma ideia desta empresa que, ao meu ver, vai chegar o dia que ela vai se transformar num banco assim como o Mercado Pago está se transformando num banco digital. Acho que este é o caminho natural para a fintech Magalu, se transformar num banco digital no primeiro momento. Quem sabe poderá ser apenas um banco digital ou até mesmo em algum momento virar realmente um banco tendo um braço digital e um braço mais tradicional. Mas é isso, a empresa está indo por este caminho. Lembre-se do Mercado Pago, que já se transformou num banco digital. A fintech Magalu em breve vai estar fazendo essa passagem também. Não vejo como ser diferente. Com relação ao e-commerce, outros dados aqui que eu levantei da Magalu são interessantes, porque o e-commerce já representa 72% das vendas totais, né? São 72% das vendas totais. As lojas físicas do Magalu estão com 3,9 bilhões de reais em vendas, 3,9 bilhões de reais em vendas, e o e-commerce com 10 bi em vendas, né, no total aí de 13,9 bi.
olhando para o segundo TRI de 21, foi 13,7 bilhões. Então, do segundo TRI de 21 foi 13,7 bilhões. Comparado com o segundo TRI de 22, teve um crescimento, foi para 13,9 bilhões, quando você soma aí as lojas físicas mais o e-commerce. Né? Então, veja, quando a gente vai lá para o período pré-pandemia, né, as lojas físicas tinham uma venda de 3,3 bi, no segundo TRI de 19, né, 3,3 bi, e o e-commerce de 2,4 bi. Veja como mudou radicalmente, né, a empresa pré-pandemia da empresa de hoje. Então, as lojas físicas, 3,3 bi de vendas, hoje 3,9. E o e-commerce, que era muito tímido ainda, 2,4 bi, está hoje em 10 bi, né, as vendas do e-commerce. E ele representa, portanto, 72% das vendas totais. São dados divulgados pelo próprio RI do Magazine Luiza, ok? São dados divulgados pela empresa. Tem dúvidas sobre a empresa? Contacta o RI. Esse é o caminho. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.